Deuteronômio, capítulo 1. Estes são os sermões que Moisés pregou a todo Israel quando os israelitas estavam a leste do Jordão, no deserto da Arabá, diante de Sufi, perto de Parã, Tofel, Labã, Hazerote e Dizaabe. São necessários 11 dias de viagem do Horebe até Cades Barneia, pela rota dos montes de Seir. Foi no primeiro dia do 11º mês do 40º ano que Moisés se dirigiu ao povo de Israel, recapitulando tudo que o Eterno havia ordenado a respeito deles. Isso ocorreu logo após ele ter derrotado Seom, rei dos amorreus, que reinava com base em Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava com base em Astarote, em Edrei. Foi a leste do Jordão, na terra de Moabe, que Moisés fez esta explanação sobre o que Deus havia revelado. Ele disse: Lá no Horebe, o Eterno, nosso Deus, decidiu: vocês já ficaram tempo suficiente neste monte. Agora ponham-se a caminho, mexam-se, tomem a trilha das montanhas dos amorreus e vão para a região que compreende a Arabá, com suas montanhas e colinas, o Neguebe e a costa do mar, e em que vivem muitos povos. Enfim, a terra dos cananeus, que se estende até o Líbano e até o grande rio, o Eufrates. Vejam, esta terra agora é de vocês, presente meu. Portanto, entrem e tomem posse dela. É a terra que o Eterno prometeu dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, e aos filhos deles. Na ocasião, deixei bem claro a vocês: não tenho condições de guiá-los sozinho, porque o Eterno, o Deus de vocês, os transformou num povo muito numeroso. Olhem à volta, vocês parecem as estrelas do céu. Sem dúvida, desejo que o Eterno, o Deus de seus antepassados, multiplique vocês 1000 vezes mais e os abençoe como prometeu. Mas como vou poder resolver sozinho os problemas de vocês? Como vou julgar todas as questões? Por isso, escolham alguns homens sábios, inteligentes e experientes nas suas tribos, e eu os confirmarei como líderes de vocês. Vocês responderam: ótimo, é uma boa solução. Assim, pus a ideia em prática e escolhi os melhores homens das suas tribos, homens sábios e experientes, e dei autoridade a eles, nomeando-os líderes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Com isso, foi resolvida a demanda de liderança em cada uma das tribos. Ao mesmo tempo, dei estas ordens a seus juízes: ouçam atentamente as queixas e acusações entre seus irmãos israelitas. Julguem de forma justa entre cada pessoa e seu compatriota ou mesmo o estrangeiro. Não favoreçam ninguém. Tratem de forma igual tanto os cidadãos mais influentes quanto os membros mais pobres da comunidade. Ouçam a todos com igual atenção. Não se impressionem com nomes famosos, porque vocês estão lidando com o tribunal de Deus. As causas mais difíceis vocês poderão trazer a mim, ficarão sob minha responsabilidade. Na mesma ocasião, dei ordens a respeito de tudo que vocês iriam enfrentar. Então, partimos do Horebe na direção da região montanhosa dos amorreus. Atravessamos aquele deserto imenso e assustador que vocês viram, tudo sob a direção do Eterno, o nosso Deus. E por fim, chegamos a Cades Barneia. Ali fiz este pronunciamento: vocês acabaram de chegar à região montanhosa dos amorreus, que o Eterno, o nosso Deus, nos deu como herança. Entendam isto: a terra que está diante de vocês é um presente do Eterno. Mexam-se e tomem posse dela agora. Ela foi prometida a vocês pelo Eterno, o Deus de seus pais. Não tenham medo nem fiquem desanimados.
Mas então, vocês vieram me sugerir: vamos enviar alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da terra, para que nos façam um relatório, para sabermos a melhor maneira de tomá-la e o tipo de cidades que vamos encontrar. Na hora me pareceu uma ótima ideia e escolhi 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, subindo a região montanhosa. Depois desceram e exploraram o vale de Escol. Trouxeram uma amostra dos frutos da terra e comentaram: a terra que o Eterno, o nosso Deus, está nos dando é muito boa. Mas então, vocês não quiseram ir. Vocês se rebelaram contra o Eterno, contra a palavra clara do seu Deus, e começaram a se queixar em suas tendas: Deus nos odeia. Ele nos arrastou desde o Egito até aqui para sermos mortos pelos amorreus. É nossa sentença de morte. Não há como seguir em frente. Estamos num beco sem saída. Nossos irmãos já nos desanimaram, pois nos informaram que o povo da terra é mais alto e mais forte que nós, e que as cidades deles são gigantescas, com defesas maciças. Até os gigantes de Anak vivem ali. Eu bem que tentei acalmá-los. Não fiquem apavorados por causa daquele povo. Nosso Deus está indo à frente. Ele lutará por vocês. Vocês viram com os próprios olhos o que ele fez no Egito. Viram também o que ele fez no deserto. Nosso Deus carregou vocês como um pai carrega o filho, e fez isso por todo o caminho até chegarem aqui. Mas agora que estão aqui, vocês não querem confiar no Eterno, o seu Deus. O mesmo Eterno que sempre vai adiante de vocês, com uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia, escolhendo aos melhores lugares para acampar e mostrando o caminho mais seguro. Quando Deus ouviu o que vocês disseram, ele ficou furioso e jurou: nenhuma única pessoa desta geração perversa pisará a boa terra que prometi dar aos seus antepassados. Não vão conhecê-la nem de vista, a não ser Caleb, filho de Jefoné. Ele terá direito à terra. Darei a ele e a seus descendentes a terra que ele pisou, porque se mostrou disposto a seguir o plano do Eterno de corpo e alma. Até eu sofri as consequências desse ato. Por causa de vocês, a ira de Deus respingou em mim também. Ele disse: você também não vai entrar na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Num, é que terá essa honra. Encoraje-o. Ele é o homem que irá reivindicar a herança para Israel. E as crianças de colo que vocês acharam que seriam tomadas como despojo de guerra, essas que ainda não sabem distinguir o certo do errado, elas é que entrarão na terra. Sim, seus filhos pequenos serão os novos proprietários da terra que prometi, não vocês. Portanto, deem meia volta e tomem o caminho do deserto, seguindo o caminho do Mar Vermelho. Vocês disseram: pecamos contra Deus. Vamos nos levantar e lutar, como o Eterno, o nosso Deus, mandou. Então pegaram em armas e se prepararam para a batalha, achando que seria muito fácil conquistar aquela região montanhosa. Mas Deus me disse: diga a eles, não façam isso. Não lutem, porque não estou com vocês nessa batalha. Seus inimigos acabarão com vocês. Eu bem que os avisei, mas vocês não deram importância e se rebelaram contra uma ordem expressa do Eterno. De peito estufado, lá foram vocês morro acima. E os amorreus, que tinham vivido naquelas montanhas a vida toda, lançaram-se sobre vocês como um enxame de abelhas e os perseguiram desde Seir até Ormã, uma derrota vergonhosa. Quando voltaram, foram chorar na presença do Eterno. Mas ele não deu a mínima para vocês. O clamor entrou por um ouvido e saiu pelo outro, e vocês ficaram em Cádiz muito tempo, quase o tempo que haviam ficado anteriormente. Deuteronômio,
Capítulo 2. Por fim demos meia volta e retornamos para o deserto, seguindo a rota para o Mar Vermelho, como o Eterno havia instruído. Ficamos vagueando por entre os montes de Seir e à volta deles por um longo tempo. Um dia, o Eterno disse: "Vocês estão há tempo demais andando em círculos por estes montes. Por isso, é hora de ir para o norte. Dê ao povo a seguinte ordem: vocês estão para cruzar a terra que pertence a seus parentes, o povo de Esaú, que se estabeleceu em Seir. Eles estão apavorados por causa de vocês, mas controlem-se, não vão declarar guerra a eles. Não darei a vocês nem mesmo 1 metro quadrado da terra deles, porque já dei toda a região montanhosa de Seir a Esaú. Ele é dono de tudo. Paguem a eles toda a comida e água que consumirem na terra deles. O Eterno, o seu Deus, abençoou vocês em tudo o que fizeram. Ele os protegeu na jornada pelo deserto. Durante 40 anos, o Eterno, o seu Deus, esteve presente no meio de vocês, e ninguém teve falta de nada. Assim, demos a volta em torno do território dos nossos irmãos, o povo de Esaú, que vive em Seir. Evitamos a estrada de Arabá, que sobe de Elate, e Ezion-Geber, e usamos a estrada que atravessa o deserto de Moabe. O Eterno advertiu: não comprem briga com os moabitas. Não darei a vocês nada do território deles. A posse da terra de Ar eu dei ao povo de Ló. Os Emins, monstros, viviam ali. Uma raça de gigantes parrudos, altos como os Enaquins. Eles e os Enaquins eram conhecidos como Refaíns, fantasmas, mas em Moabe eram chamados Emins. Os Oreus também viviam em Seir antigamente, mas os descendentes de Esaú os exterminaram, o mesmo que Israel fez mais tarde, quando tomou posse da terra. O Eterno disse: está na hora de atravessar o ribeiro do Zerede. Assim, atravessamos o ribeiro do Zerede. Levamos 38 anos para ir de Cades-Barneia até o ribeiro do Zerede. Foi esse o tempo necessário para que toda a geração de soldados do acampamento morresse, como o Eterno havia jurado que aconteceria. O Eterno foi implacável. Esperou até morrer o último homem. Quando o último dos antigos soldados morreu, o Eterno me disse: chegou o momento de vocês atravessarem o território de Moabe, em Ar. Quando se aproximarem do povo de Amon, não comprem briga com eles, porque vocês não receberão nem mesmo 1 palmo da terra deles. Eu já dei essa terra ao povo de Ló. Antigamente, o território de Amon pertencia aos Refaíns, que viviam ali havia muito tempo. Os amonitas os chamavam Zanzumins, bárbaros. Além de altos como os Enaquins, eram numerosos. Mas o Eterno os destruiu, e os amonitas tomaram posse da terra. Aconteceu a mesma coisa com o povo de Esaú, que vive perto de Seir. O Eterno se livrou dos Oreus que viviam ali antigamente, e eles tomaram posse da terra, como vocês podem ver. Com respeito aos Aveus, que viviam nos povoados de Gaza, os Caftoritas, que vieram da ilha de Caftor, Creta, mataram todos eles e tomaram posse da terra. Agora pé na estrada, mexam-se, atravessem o ribeiro do Arnon, e lá adiante encontrarão Seom, rei de Esbom e sua terra, pois estou dando a terra dele para vocês. É toda sua. Podem tomar posse dela. Declarem guerra contra ele, e antes que termine o dia, garanto que todos os povos da redondeza vão ficar apavorados. Os rumores sobre vocês vão se espalhar como fogo em capim seco.
e eles vão entrar em pânico. Do deserto de Quedemote, enviei mensageiros para Seom, rei de Hesbom, com um pedido amistoso. Queremos permissão para passar pela sua terra. Não vamos sair da estrada e pagaremos por toda a comida e água que tivermos de consumir. O povo de Esaú que vive em Seir e os moabitas que vivem em Ar não nos criaram problemas. Precisamos desse favor para que possamos atravessar o Jordão e entrar na terra que vamos receber do Eterno, o nosso Deus. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos deixou passar pelo seu território. O Eterno, o nosso Deus, tornou obstinado o espírito e endureceu o coração do rei, só para entregá-lo nas mãos de vocês, como todos sabem. Então o Eterno me disse: o jogo começou. Seom e sua terra logo serão de vocês. Vão em frente, já podem se considerar donos da terra. Seom e todo o seu exército nos enfrentaram numa batalha em Jaza, e o Eterno os entregou em nossas mãos, bem como seus filhos e todo o seu exército, e nós os exterminamos. Nessa guerra, entramos em todas as suas cidades e as destruímos. Não sobrou nada. Homens, mulheres e crianças foram eliminados. Não houve sobreviventes. Reunimos o gado e todas as coisas de valor que havia nas cidades e os repartimos entre nós. Desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade no desfiladeiro, até Gileade, não houve uma cidade capaz de nos resistir. O Eterno, o nosso Deus, entregou todas elas na nossa mão. A única terra que vocês não tomaram em obediência à ordem do Eterno foi a do povo de Amon, o território ao longo do rio Jaboque e em volta das cidades da região montanhosa. Deuteronômio, capítulo 3. Então seguimos rumo ao norte e tomamos a estrada para Bazã. Og, rei de Bazã, e todo o seu povo vieram nos enfrentar numa batalha em Edrei. O Eterno me disse: não fiquem com medo dele. Eu entregarei a vocês todo o seu exército, bem como sua terra. Façam com ele o mesmo que fizeram com Seom, rei dos amorreus, que reinava em Hesbom. Assim, o Eterno, o nosso Deus, também entregou Og, rei de Bazã, em nossas mãos, ele e todo o seu povo, e também os exterminamos. Mais uma vez, não houve sobreviventes. Ao mesmo tempo, tomamos todas as cidades deles, 60 cidades, e nenhuma resistiu a nós. Toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã, foi tomada. Todas essas cidades eram cidades fortificadas, com muros altos e trancas nas portas. Também havia inúmeros povoados sem muros. Nós os destruímos totalmente, uma santa destruição. Dispensamos a eles o mesmo tratamento que demos a Seom, rei de Hesbom, uma santa destruição de cidades, homens, mulheres e crianças. Mas o gado e as coisas de valor que havia nas cidades ficaram para nós. Assim assumimos o comando do território dos 2 reis dos amorreus que reinavam na terra a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon. Sirion é como os sidônios chamam o monte Hermon. Os amorreus o chamam Sene. Capturamos todas as cidades do Planalto, em Gileade e em Bazã, até Salcá e Edrei, as cidades fronteiriças de Bazã governadas por Og. Og, rei de Bazã, foi o último dos Refaíns. Sua cama feita de ferro tinha 4 metros de comprimento e 1,80 metros de largura. Ela ainda está em Rabá, no território de Amon. Da terra que conquistamos nessa ocasião, dei aos Rubenitas e Gaditas o território ao norte de Aroer, ao longo do ribeiro do Arnon,
e metade da região montanhosa de Gileade com suas cidades. A metade da tribo de Manassés tem o restante de Gileade e toda a região de Bazã, o reinado de Og, toda a região de Argobe, que abrange toda a terra de Bazã e antigamente era a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, recebeu a região de Argobe até a fronteira dos Gesuritas e Macaatitas. Ele renomeou as vilas de Bazã, deu a elas o próprio nome, Avote Jair, vilas das tendas de Jair. São chamadas assim até hoje. Dei Gileade a Maquir. Aos Rubenitas e Gaditas, dei a terra de Gileade ao ribeiro do Arnon, cujo meio era a fronteira, e até o rio Jaboque, a fronteira com o povo de Amon. A fronteira ocidental era o rio Jordão, em Arabá, desde Quinerete, o mar da Galileia, até o mar da Arabá, o mar salgado ou mar morto, na base das encostas do Monte Pisga, no leste. Ainda naquela ocasião, ordenei a eles: o Eterno nosso Deus deu esta terra a vocês. Agora os homens preparados e armados para a batalha devem atravessar o rio à frente de seus irmãos, o povo de Israel. Apenas suas esposas, as crianças e o gado. Eu sei, vocês têm muito gado. Podem se estabelecer nas cidades que dei a vocês, até que o Eterno garanta espaço e moradia para seus irmãos, como já fez a vocês, e até que tenham tomado posse da terra a oeste do Jordão, que o Eterno, o seu Deus, está dando a eles. Depois disso, cada homem poderá voltar para a terra que dei a vocês aqui. Na mesma época, dei a seguinte instrução a Josué: você viu com os próprios olhos tudo o que o Eterno, o seu Deus, fez a esses dois reis. O Eterno fará o mesmo a todos os reinos do outro lado do rio, aonde você está indo. Não tenha medo deles. O Eterno, o seu Deus, está lutando por você. Ao mesmo tempo, supliquei a Deus: ó Eterno, meu Senhor, tu que me deixaste participar desta obra desde o começo, que me deixaste ver tua grandeza e teu poder. Que Deus, no céu ou na terra, pode fazer qualquer uma das coisas que tu fazes. Por favor, deixa-me participar também da conclusão desta obra. Permita que eu atravesse o rio e veja a boa terra do outro lado do Jordão, a exuberante região montanhosa, os montes do Líbano. Mas o Eterno ainda estava irado comigo por causa de vocês. Ele não atendeu ao meu pedido e me interrompeu. Chega disso. Nem mais uma palavra sobre esse assunto. Suba ao topo do Monte Pisga e olhe em volta, para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Absorva a terra com os olhos. Olhe bem, porque você não vai atravessar o Jordão. Depois disso, dê ordens a Josué. Ele precisa ser encorajado, porque vai levar sozinho o povo para o outro lado do Jordão. Ele, sozinho, também vai conduzir o povo a tomar posse da terra que você só pode olhar. É por isso que acampamos neste vale, perto de Bet-peor.